se ele tem condições de usar software de controle remoto, que informações e que detalhes e que recursos ele possui a respeito desse problema. E depois a monitoração, que é um processo em que ele ainda não encontrou a solução do problema, mas vai acompanhando os passos que estão sendo seguidos. E por último nós temos a questão de avaliação, que é verificar posteriormente se o problema foi bem resolvido e se não restam questões em relação a ele. Bem, uma outra característica muito desejada pelos supervisores e responsáveis de suporte técnico é que os técnicos possam dar feedback, não aos seus usuários, mas ao grupo onde ele trabalha. A Fela Moscovici, que é uma pessoa que já escreveu vários livros e teóricas sobre o assunto, indica que o feedback, na verdade, é alguma coisa que a gente faça para modificar o comportamento de alguém. E isso significa ter um interesse de ampliar, porque a pessoa fez algum comportamento que foi adequado ao nosso ambiente, ou de reduzir, vamos supor que alguém tenha sido grosseiro com o usuário, e o feedback então vai fazer com que ela diminua esse comportamento para que melhore na próxima vez. Pode ir, pessoal. Dentre as sugestões da Fela, para que possa ser dado e recebido feedback, ela tem algumas dicas, que é, por exemplo, que o feedback possa ser descritivo ao invés de avaliativo, então, evitar fazer um julgamento da pessoa e descrever e relatar aquilo que aconteceu. Específico ao invés de geral. Específico significa que não deve ser uma coisa assim, você sempre tem determinado comportamento. Não. Naquele atendimento de suporte técnico, houve uma coisa que me aborreceu em ti, que foi isso, isso e aquilo. Compatível com as necessidades, então a pessoa precisa estar preparada para receber essa informação. Então, dependendo da situação, nem adianta conversar com alguém. E depois tem outras dicas, como direcionado, então solicitado ao invés de imposto. Então, se a pessoa que realizou o ato tiver uma oportunidade numa entrevista, numa reunião de grupo, sugerir ou pedir informações para os colegas, eles então vão poder apontar, e isso vai ser muito mais útil para o momento. Oportuno também, não adianta prestar um feedback depois de 3 ou 4 semanas daquele evento que aconteceu, porque muitas das coisas já se perderam. E por último, esclarecido, que significa que é importante que a pessoa que está recebendo feedback compreenda aquilo que lhe foi transmitido. Então, mecanismos como paráfrase e outras formas de esclarecimento para ver se realmente ela entendeu aquilo que foi transmitido para ela. Uma terceira qualidade que os pesquisados apontaram foram questões relacionadas à capacidade do técnico para realizar perguntas ao usuário. Essas perguntas vão permitir, por exemplo, através dessa canadense chamada Bárbara Sezekiel, fazer perguntas abertas ou fechadas. As perguntas abertas vão propiciar ter uma paisagem do que está acontecendo, por exemplo, no microcomputador, no equipamento do usuário. E as perguntas fechadas vão tentar ter um conjunto específico de respostas às quais o usuário vai ter que responder. Por exemplo, estavas usando o Microsoft Word ou Excel, agora está funcionando sim ou não. Então elas delimitam as respostas que podem ser apresentadas para o técnico que pergunta. Depois nós temos as estratégias de um linguista chamado Grayson, que ele aponta 3 técnicas para uma conversação, que é trabalhar com o mesmo vocabulário do usuário e ver se ele compreendeu. Se ele compreendeu o que estamos transmitindo, a gente já pode até suprimir o restante da fala para que ele possa encaminhar os procedimentos que ele precisa fazer. O segundo aspecto é, se a gente perceber que o nosso usuário não está compreendendo aquilo que nós estamos transmitindo a ele, modificar o planejamento como está sendo apresentado, para que então, dessa outra forma, talvez o usuário possa compreender. E o terceiro aspecto é, se nós cometermos algum erro ao transmitir uma orientação, o mais importante é interromper de imediato, explicar corretamente, do que deixar com que o barco corra e depois o usuário acabe se prejudicando, ligando num outro horário. Um outro aspecto dentro da habilidade para perguntar é baseado num artigo do Carl Rogers chamado Active Listening, que traduzindo seria escutativa, em que ele aponta algumas ideias também
para que o técnico possa escutar melhor o seu usuário. Dentre elas, criar um clima favorável para que o usuário se manifeste, evitar falar de maneira lacônica, grosseira, alguma coisa assim, estar atento a pistas da comunicação, como por exemplo o tom de voz e coisas desse tipo, e também confirmar o entendimento periodicamente. Então, durante uma conversação, uma explicação para o usuário, perguntar se ele está entendendo, dar chance para que ele se manifeste, que ele não entendeu alguma coisa, ao invés de passar como uma cachoeira de informações. Por último, a gente tem aspectos de comunicação que são baseados naquilo que eu já tinha falado no início desse slide, no vocabulário do usuário. Então, a gente não pode usar palavras que não sejam compreensíveis pelo usuário. Se eu falar para um usuário, olha, qual é o LED do switch que está piscando, ele talvez não entenda. Agora, se eu utilizar uma expressão como qual é a luzinha que está piscando na caixinha branca de onde saem os fios de rede, isso provavelmente vai ser muito mais claro para ele. Cuidar a dicção, a entonação, cuidar também o uso de funções fáticas, que são ok, certo, para que ele tenha um tempo de compreender a mensagem que está sendo transmitida. Outra qualidade também que é muito apreciada pelos supervisores é a questão do raciocínio lógico. O raciocínio lógico, ele evita que o técnico seja muito influenciado por os aspectos psicológicos do usuário, como questões como sentimentos, emoções. O usuário tem que buscar o filho no colégio, está com pressa e tudo mais, e daqui a pouco o técnico acaba se envolvendo com esse problema de buscar o filho no colégio, acaba se esquecendo do foco principal, do chamado, do atendimento, que é resolver o problema que o usuário enfrenta no momento. Também um outro estudioso da área, chamado Carr, ele explica que a lógica também envolve procedimentos usados para tirar conclusões de premissas. Então, se o computador não está ligado, então provavelmente é um encadeamento de silogismos, de questões dedutivas e assim por diante, que podem envolver a solução de um problema de uma maneira lógica, evitando questões emocionais. Essa questão de trabalhar sob pressão, que é uma coisa muito comum hoje em dia, não só nos departamentos de helpdesk, mas eu acho que em qualquer organização que existe, houve um teórico da área chamado Nordeman, que levantou alguns motivos pelos quais a pressão e o estresse aumentam dentro da área de departamentos de suporte técnico e atendimento. Então ele listou, por exemplo, o aumento da competitividade, que faz as empresas, por exemplo, de software, liberarem programas com erros. Esses erros acabam acarretando dificuldades para os usuários, que acabam reclamando esse tipo de problema direto para o técnico de suporte técnico. Os usuários também hoje utilizam tecnologia de vários fornecedores. Então, o banco de dados é uma ferramenta, o computador é de outro, o sistema operacional é de outro, e essas interligações acabam gerando problemas que conduzem a dificuldades para a área de helpdesk. Além disso, também, desses dois itens que eu citei, a tecnologia está ficando cada vez mais complexa e, muitas vezes, ao invés de trazer facilidades para os usuários, ela acaba trazendo mais complicações. São tantas opções, tantas janelas. Quem hoje tem um celular de última geração sabe que ele tem tanto botão, tanto menu, que as pessoas acabam se atrapalhando. Também, com a ideia de enxugar os quadros, que sempre existe em qualquer corporação para obter um lucro maior, cada vez um número menor de técnicos, de atendentes, se enfrenta um número maior de problemas. E isso também causa um backlog em cima dos técnicos.